Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja me vendo, ó. Que essa aula traga bastante coisa pra você, informações proveitosas e que você possa entender um pouquinho da dinâmica, né, da nossa sociedade, ok? Então vamos lá então. Na aula anterior eu falei sobre a noção de cidadania, tá? Essa noção de que ser cidadão é ser portador de direitos, ao mesmo tempo que você também possui deveres e que é uma coisa que está sempre em construção, de acordo com a dinâmica, com a evolução da sociedade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia de direitos. Pensa comigo, será que sempre, né, todas as pessoas tiveram direitos? Será que eu posso dizer hoje que eu tenho direitos? Posso, com certeza eu posso dizer que eu tenho direitos. Mas há 3.000 anos atrás, será que eu podia dizer que todos tinham direitos? Será que a regra não era a do mais forte, né? Então, eu queria fazer uma trajetória dos direitos. E eu vou começar com você falando sobre a primeira lei escrita. Você deve ser velho. Sim, século 18 a.C. Então, pega aí 2020, joga 1.800 anos para trás, na Babilônia, ok? Bom, gente, professora, então essa primeira regra escrita foi escrita na Babilônia e tinha um nome, chamava-se Código de Hammurabi, tá? Bom, professora, e o que esse código ele vai falar pra gente? Enquanto primeira lei, né, ou formação do Estado, tá? Poder dizer ali quais são as regras para você viver na região da Babilônia, ok? E a que ficou mais conhecida de todos foi o que a gente vai chamar de Lei de Talião. Isso, nunca ouvi falar nisso. Mas você já ouviu um ditado popular que reproduz essa lei, que é olho por olho, dente por dente. Quando eu falo isso para qualquer pessoa, o que eu tô querendo dizer? Olha, se você me fez um mal, independente do mal que você tenha me feito, você vai receber isto na mesma proporção. Professora, então essa é a primeira noção de justiça? Com certeza é a legitimização da vingança, né? Então, olho por olho, dente por dente. Então ali eu tô legitimando a vingança entre os indivíduos. Então, gente. Eu tenho um grupo que é poderoso e esse grupo diz, né? Autoriza, vamos botar assim, o exercício da vingança. Eu posso dizer que isso é um direito? Né? Não. Eu não estou pensando aqui no bem-estar das pessoas. A única coisa que eu estou pensando é na organização do lugar, né? E para o lugar estar organizado, eu falei, olha, se você roubou, o fulano também pode te roubar. Se você matou, o fulano também pode matar. É isso. Eu não tô, né, dizendo que as pessoas têm alguma coisa. Vamos dar um salto do século 18 a.C. para o século 6, tá? Antes de Cristo também, né? E aí nós vamos falar, né? Vamos voltar para nossa origem aqui, na Grécia, aonde vai surgir o que a gente vai chamar de Lei de Clístenes, tá? E o que essa lei vai falar pra gente? Ela vai instituir as regras para a participação política, ou seja, ela vai dizer quem é que vai poder
né, ter direitos, né, para poder ser cidadão. É um homem maior de 21, né, que não é estrangeiro, tudo aquilo que a gente já falou. Eu tô dando direito a alguém? Não, na verdade eu tô selecionando um grupo, e esse grupo vai me ajudar, né, a governar isso aqui, mas eu não estou reconhecendo que essas pessoas são portadoras, né? Que essas pessoas não, na verdade eu não estou reconhecendo que a população é portadora de algum direito. Eu estou fazendo o que, gente? Uma seleção, tá? Gente, dando outro salto histórico. Então a gente vai, vamos botar assim, do século XIII, né, depois de Cristo, até o século XVII, nós vamos passar por uma série de transformações, todas elas na Inglaterra, tá? Todas elas na Inglaterra. Transformações que eu tô falando em questões legais, né? Leis, enfim. E essas transformações, elas vão começar pela primeira vez a reconhecer que as pessoas que elas têm, né? E quando eu tô falando de pessoas, eu tô falando do conjunto das pessoas, não é de um ou outro selecionado, tá? Bom, num primeiro momento, né, o governo inglês vai reconhecer que todo súdito do rei inglês, né, ele deve ser protegido. Aí você, mas que coisa mais besta. Calma aí. Eu moro na Inglaterra, ou eu moro, né, em algum lugar ocupado pela Inglaterra, e se eu sou súdito, se eu pago, né, impostos pro rei inglês, esse rei, ele tem que cuidar de mim. Ele tem que me ajudar a me proteger. No primeiro momento. Depois a gente vai caminhando aí entre o século XIII e o século XVII, né? A gente vai fazendo novos avanços, né? Nessa questão da cidadania ou da conquista dos direitos. Tudo isso ainda na Inglaterra, né? A gente vai ter o fim da monarquia absolutista na Inglaterra, né? E nisso eu vou redistribuir, em certo sentido, o poder, né? Vai ser criada na Inglaterra uma coisa que a gente escuta muito falar no jornal hoje, né? Nos jornais hoje em dia, que é a lei do habeas corpus, ou seja, né? Você pode, né? Enquanto ninguém prova que você é um criminoso, você pode estar livre, né? O seu corpo está liberto. Eu não tenho o direito de te prender se você não fez um crime, né? Ou se eu tenho dúvidas sobre se foi você que praticou determinado crime ou não. A não ser que você seja muito poderoso e possa influenciar ou apagar, né, as pistas que levem ao criminoso, você tem o direito de responder um processo em liberdade. Você é inocente até que se prove o contrário. A pessoa, mas tem um monte de bandido que se beneficia com isso. Certamente tem. Mas tem muito mais pessoas inocentes que se beneficiam disso do que bandidos. Você pode, né, criminosos. Então você pode ter certeza disso. Então isso tudo, né, vai acontecer, né, entre o século XIII e o século XVII na Inglaterra, ok? No século XVIII vai acontecer um negócio, né? Na verdade, o século XVIII na Europa é um século quente, tá? Por quê? Temos Revolução Industrial, que a gente não vai falar disso agora, mas temos a Revolução Francesa. Quando eu falo da Revolução Francesa, eu não estou falando apenas da queda
do regime absolutista, da monarquia francesa. Eu tô falando principalmente do surgimento de novas ideias. Eu tô falando que a monarquia francesa, ela vai cair, né? Porque houve, né, a união de grupos, né, interessados, logicamente, nessa queda, mas que vinham com uma outra noção, né? A monarquia nos explora, a monarquia dá péssimas condições aos cidadãos. Então, nós, enquanto cidadãos, precisamos do quê, né? Enquanto pessoas que moram na cidade, nós precisamos ter garantias, né? Então, as pessoas começam, né, lá no século XVIII, a pensar o seguinte: eu não devo só pagar impostos, né? Eu não devo só obedecer a um rei, né, cegamente. Eu preciso ter algo em troca, né? Eu não posso viver com medo, tá? Bom, e, né, após a Revolução Francesa, né, vai ser lançado um documento que vai ser intitulado A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Quando eu falo do homem e do cidadão, você vai pensar assim: homem no sentido de humanidade, né? Não. Homem no sentido de pessoa do gênero masculino. Ok? Então, nessa declaração, vão estar colocadas que as pessoas têm direito à propriedade, ou seja, eu comprei aquela terra, eu tenho aquela casa, né? Nenhum governo, ninguém pode chegar e me tirar daquilo ali, né? Sem me dar um retorno. Vamos supor que aonde eu moro a ideia é passar, sei lá, uma autoestrada aqui no meio da minha casa e a minha casa tá no meio do caminho. Ué, ou eles vão dar a volta na minha casa, ou eles vão ter que comprar o lugar que eu moro. Se eu comprei, se eu tenho os documentos de título de propriedade, aquela terra é minha, ela não é de mais ninguém, né? Então, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, eu vou colocar a questão da liberdade de expressão, né? Eu vou colocar a questão da liberdade religiosa. Eu vou colocar a questão do direito de ir e vir das pessoas. Eu vou falar sobre o direito à vida, né? Quem tem a decisão da vida e da morte não é o rei, né? Tudo isso, vamos botar assim, essas ideias não vieram do nada. Essas ideias, elas vão sendo, como é que eu posso dizer assim, elaboradas de pouquinho em pouquinho, né? Na medida que as pessoas sentem a necessidade de que elas precisam daquela proteção, tá? Elas têm essa necessidade, ok? Então, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vão ser inseridas essa questão dos direitos ligados à liberdade, à propriedade, né? E também à vida. E não se iludam que isso foi algo dado, que isso foi um presente, né, do grupo que derrubou a monarquia. Não, isso não foi um presente dado pela burguesia. Isso não foi nada mais nada menos do que fruto de anos de elaboração de grupos, de reconhecimento da necessidade, de anos e anos de vários grupos tentando colocar essa ideia na cabeça do rei absolutista, né? De enxergar as necessidades das pessoas, né? Pessoas morreram, né? Tentando defender a terra que para eles foi muito custoso. Pessoas morreram porque foram a um determinado lugar, tá? E aquilo ali foi considerado um crime, né?
Pessoas morreram porque teve alguém que achou que era o dono da vida do outro e tirou a vida desse outro de uma maneira desumana. Então, essa declaração ela é muito importante, que ela vem desse reconhecimento, né, das lutas e do sofrimento das pessoas. Mas, professora, você falou homem, 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 mulher. Gente, estamos numa situação muito difícil. Ainda não nos consideram cidadãs. Mas não é disso, ou não é isso, que vai, né, nos impedir, literalmente, de correr atrás dos nossos direitos, ok? No mesmo período em que vai ser divulgado essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma mulher chamada Olympe de Gouges, ela vai escrever uma Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Bom, então as mulheres também tinham direitos, só que filhos das mulheres separados dos homens. Não, né? Olympe de Gouges, ela era uma escritora, né? Que era comum que as mulheres escrevessem, utilizando pseudônimos masculinos, né? Porque, infelizmente, na história da nossa sociedade, a mulher foi sempre deixada absolutamente de lado, tá? Então, a partir, né, vamos botar assim, a partir dessa questão, vamos colocar assim, ela vai e fala assim, puxa, mas só os homens têm direitos? E as mulheres, né? Por que, né, ao me casar, tudo meu é do meu marido, né? E o que eu trouxe para esse casamento, e o dote, e qualquer que fosse, né? Será que só o homem tem direito à vida? Será que só o homem tem direito à propriedade? Será que só o homem pode falar, pode se expressar? Será que eu não tenho esse direito? E ela vai publicar, né, essa declaração como um manifesto, num formato, vamos botar assim, de um manifesto num jornal francês. Ela vai pagar e vai publicar. Bom, alguém imagina o que aconteceu com ela? Com essa mulher desordeira? Pois é, gente. Consideraram que ela fez um absurdo, né? Querer dizer que as mulheres tinham direitos iguais aos dos homens, isso é um verdadeiro absurdo. Então, o que vão fazer com ela? Vão levá-la a julgamento. Vão colocá-la como se ela tivesse cometido um crime. E ela, quando vai, né, vamos botar assim, depor nesse julgamento, ela vai dizer, se uma mulher pode subir num cadafalso, ela também pode subir numa tribuna, né? O que seria um cadafalso? Quando as pessoas iam ser enforcadas, né, botava a cordinha lá no pescoço e de repente, né, como se fosse um alçapão, aquilo ali abria e a pessoa morria enforcada. E ela foi exatamente condenada à morte, né? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: junto com a Revolução Francesa, surge também a primeira mulher que vai, vamos botar assim, inspirar, coordenar todo o movimento feminista que vive até os dias de hoje. Logicamente, com novas demandas, hoje nós temos direito à propriedade, nós podemos votar, nós temos direito à liberdade de expressão, né? Mas será que esses direitos são plenamente assegurados ainda nos dias de hoje? Então a gente pensa nisso depois, ok? E por último, né, saindo do século XVIII, indo para o século XX, eu acho que a última grande expressão dessa questão dos direitos vai surgir com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Gente, quando eu falo de Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo mundo já ouviu falar em direitos humanos
E as pessoas muitas vezes intitulam como direito que é para proteger bandido. Bom, vamos pensar no contexto em que ele surgiu? Gente, após a Segunda Guerra Mundial, né, que historicamente é um evento recente, né, ainda existem sobreviventes da guerra, ainda existem sobreviventes do Holocausto, pessoas que passaram por situações terríveis, né? A Segunda Guerra, eu tive o genocídio de judeus, ciganos, negros, gays, né? Pessoas que perderam a vida simplesmente porque a existência delas incomodava alguém, né? Então, após todos os horrores da Segunda Guerra Mundial, né, que foram vividos ali, né, 50 países, dentre eles o Brasil, se organizaram, né, na Organização das Nações Unidas, na ONU, e escreveram um documento que eu coloco como se fosse uma carta de intenções. Não é esse fato, né? Não posso dizer que ela é chamada dessa forma, mas eu coloco assim, tá? Como se fosse uma carta de intenções para o mundo, para dizer assim, olha, o que aconteceu na Segunda Guerra não pode se repetir. Não posso matar as pessoas por ela ter uma fé diferente, né, da sua. Eu não posso matar uma pessoa porque ela tem uma convicção política diferente da sua. Eu não posso atentar contra a vida de alguém porque essa pessoa tem uma opção sexual diferente da sua. Eu não posso constranger, torturar o outro porque ele tem um modo de pensar diferente do seu, uma cultura diferente da sua. Então, a declaração, no meu entendimento, é uma carta de intenções, realmente é uma declaração para o mundo, onde a gente pode dizer assim, olha, o que aconteceu na história da humanidade até aqui é insustentável, né? Nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar enquanto pessoas e enquanto sociedade, né? Então, esses 50 países, né, vão escrever, se eu não me engano, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, são 33 artigos que eu posso disponibilizar para vocês, tá? Aonde nesses artigos vão estar falando, né? Vão estar assegurando que a vida é algo, né, primordial. Vão estar falando sobre a questão da religião, vai estar falando sobre a tortura, né? Vai estar colocando, acho que todas as piores coisas que a humanidade fez vão estar colocadas ali como sendo coisas que não podem se repetir, né? Então, todos os países, né, que assinaram e que são signatários, né, incluindo o Brasil, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, que aceitam essa declaração, são países que têm que preservar a vida, né? Mas aquele fulano, ele é um criminoso, né? Ele cometeu um crime horroroso. Tudo bem, ele cometeu um crime horroroso. Mas, dependendo do que eu fizer com ele, eu vou ser tão ou mais horroroso que ele. Será que o erro dele justifica o nosso erro enquanto sociedade? Né? Lutar pelos direitos humanos não é só defender, né, bandido. É lutar para que as pessoas tenham saúde, né? É lutar para que a corrupção não desvie o dinheiro da saúde no meio de uma pandemia ou em momento nenhum, né? Mas agora que a gente está precisando tão mais de recursos, né? É lutar para que as pessoas tenham acesso à educação e a partir daí comecem a perceber as diferenças não como uma coisa ser combatida, mas uma coisa ser compreendida, né? Não é algo que nos separa
e sim algo que nos une. Então, quando eu defendo os direitos humanos, eu estou defendendo a todas as pessoas que vivem no mundo. Eu quero que todas elas tenham, que elas não sejam torturadas, que elas não sejam escravizadas, que elas não sejam assassinadas, né? Que elas não sofram nenhum preconceito, né? Independente se esse preconceito é cultural, econômico, social, né? Enfim. Então, eu coloco a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai ser escrita em 1948, tá? Como talvez o ponto alto, né? Da humanidade, dar aquele estalo assim pra vida e dizer assim: realmente, a gente tem muita coisa errada e a gente precisa, né? Aquele toque pra vida e não permitir que todos os horrores que aconteceram até hoje, né, possam se repetir para frente, sem que essas pessoas elas sejam adequadamente punidas, né? As pessoas têm que ter a noção, né, de que essa declaração ela serve para resguardar a vida humana, tá? E a condição humana, né? Nos manter enquanto humanos. Não tratar as pessoas como animais para um abate, tá? Como no caso do genocídio e do Holocausto, da maneira como as pessoas eram tratadas nos campos de concentração, tá? Até a próxima aula.